Êxodo 7, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, e assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram ao Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara, lança adiante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E o Faraó também chamou os seus sábios, os encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nós temos... Eu já só tenho 22 minutos para pregar a mensagem. Eu pensei vários títulos, mas decidi ficar com um coração gordo. Podia ser um coração pesado, eu já vou explicar. Um coração gordo é o título desta mensagem. Moisés está agora a bater de frente com o Faraó. E eu vou encorajar-te a que tu leias o livro do Êxodo, está bem? Para quando vens ao domingo estás mais contextualizado. Portanto, vai lendo o livro do Êxodo, porque hoje nós vamos cobrir vários capítulos. Moisés está a bater de frente com o Faraó e nós vemos como os combates que existem na nossa vida revelam que o nosso coração quer comandar. 3 Cs importantes para ti nesta manhã, nesta mensagem. Combate, coração, comando. Combate, coração, comando. A tese, assim, muito sucinta da mensagem é que, conforme as lutas que tu travas, o teu coração fica à mostra. E quando o teu coração fica à mostra, fica também à mostra o desejo que tu tens de comandar as circunstâncias. Nós vamos ver isto, sobretudo na vida do Faraó, mas o desafio é ser colocado para todos nós. Melhor do que tudo isto é Jesus. Porque Jesus vai fazer uma coisa que a história do Êxodo quer que nós desejemos. E eu vou deixar isso para o fim. Mas agora que vamos entrar na fase do livro do Êxodo, que é acerca das pragas, eu quero que tu mantenhas aí, in the back of your mind, aí na gaveta da tua cabeça, tu mantenhas aí esta ideia de pragas e mantenhas também a ideia de Jesus. O que é que Jesus tem a ver com pragas, ok? Se vamos deixar para o final, mas mantém isso. Então não te esqueças, quais são as 3 palavras? A primeira, qual é a primeira palavra que eu te disse? Como é que é? Combate. Qual é a segunda? Coração. Qual é a terceira? Comando. Todas começam por? Por C. Todas têm na segunda letra um O. Portanto, é aquela maneira de tentar decorar isto. Ok, vamos resumir. Eu vou pedir para tu andares para trás e para a frente na Bíblia. Nós vamos resumir os acontecimentos que vão desde o primeiro encontro de Moisés, Arão e Faraó em Êxodo 5. Portanto, nós estamos em Êxodo 7, mas volta lá para trás. O pastor Filipe pregou na semana passada em Êxodo 13, em Êxodo 4, no encontro entre Moisés e Deus, através da sarça ardente, quando ele é chamado. Agora já estamos no início do trabalho de Moisés no Egito. No capítulo 5 é o primeiro encontro, volta lá atrás, é o primeiro encontro que Moisés tem com o Faraó. Olha aí, Moisés e Arão falam a Faraó. E uma das coisas que é interessante é que vais ter vários encontros agora a acontecer. No encontro primeiro, que foi no capítulo 5, foi apresentada a vontade que eles têm de sair
do Egito. E logo, primeira vez, primeiro encontro, primeira nega, foi negado. O faraó não deixou. Hoje nós avançamos para o capítulo 7 porque vemos este primeiro encontro em que há aqui alguma coisa mais a acontecer. Não é só palavras, porque é aquela passagem das serpentes que nós acabámos de ler. Portanto, o bordão, o cajado de Moisés vira uma serpente, mas os magos, os ocultistas do Egito vão fazer a mesma coisa, só que depois a serpente de Moisés come a serpente dos faraós. E hoje vamos estar a fazer uma coisa, eu sei que é um pouco exigente, mas nós vamos estar a abreviar todas as primeiras 9 pragas. Vamos deixar a 10ª para a semana. As primeiras 9 pragas, portanto temos muito para fazer. Moisés regressar ao Egito, lembram-se, ele tinha saído lá. Porquê é que Moisés tinha saído do Egito? Rapidamente, para ganharmos ritmo. Porque ele tinha matado um egípcio, e quem é que tinha sabido disso? O faraó, e por causa disso havia como se fosse um mandato de quê? De captura. Então, se Moisés regressa ao Egito, é sinal que ele já está a comprar uma guerra com o faraó. Mas a guerra não é só uma guerra. Há um combate, que é um combate pessoal, porque o faraó queria a prisão de Moisés, mas há também um combate que é um confronto nacional, porque Moisés é chamado por Deus, no episódio que o pastor Filipe pregou a semana passada, para ser o libertador do povo de Israel. Mesmo tendo em conta que no primeiro encontro, tu agora não tens tempo, mas no capítulo 5, o primeiro encontro até nem foi assim tão hostil. Moisés até pediu meiguinho. Mas vais-te a perceber que agora os pedidos de Moisés vão ficar mais enfáticos. Porquê? Porque depois dessa primeira conversa, o faraó aumentou a opressão sobre os judeus. Vês isso no verso 7 do capítulo 5. Os judeus, depois desse primeiro encontro entre Moisés e Faraó, os judeus passaram a ter de fazer tijolos sem quê? Sem lhes ser dada o quê? Sem palha. Os capatazes israelitas, portanto, os responsáveis judeus, acusaram Moisés e Arão de estarem a piorar as circunstâncias deles. Eles eram supostos ser os libertadores, mas eles tornaram a vida deles mais difícil. Vês isso no verso 21 do capítulo 5. Moisés começa a sua carreira de desabafar com Deus, perplexo, porque as circunstâncias não estão a correr pelo melhor. Aparentemente ele até contribuiu para piorar a vida das pessoas que quer libertar, mas Deus assegura a Moisés que a missão que o trouxe do Egito, que o trouxe ao Egito, se vai concretizar. Porquê? Porque Deus não falha com as promessas que faz. Eu estou a andar rápido, mas é isso que tu encontras no capítulo 6, no verso 1 e 8. E logo a seguir aparece uma genealogia. Porquê? Porque as genealogias são ilustrações de que Deus é fiel. Eu sei que são aquelas partes chatas de ler na Bíblia, genealogias. Mas sempre que tu vês uma genealogia, o que está em causa não é só tu saberes quem é o avô, o pai e o filho. É tu saberes que Deus é fiel através das gerações. Se até ao capítulo 6 Moisés é apresentado como fraquinho, a partir de agora ele aparece como uma figura de força ao serviço do poder de Deus. Volta ao capítulo 7 que nós lemos e ao verso 1. Por isso é que está aí a dizer. Então o Senhor disse a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Se na primeira conversa Moisés apareceu mais fraquinho e grande coisa não saiu de lá, agora, a partir desta conversa, Moisés vai tornar-se como que Deus sobre o faraó. Isto revela que mais do que ser acerca do combate entre Moisés e o faraó, ou do combate entre Moisés e os magos egípcios, o confronto das serpentes que nós vamos ver é acerca do confronto entre Deus e os deuses egípcios. Os supostos deuses egípcios. Ora, uma das coisas que eu gostava que tu pensasses hoje é que, dependendo das lutas que tu tens, o teu coração vem ao de cima. Esta é uma parte da aplicação. Dependendo das lutas em que tu andas metido, dependendo das dificuldades que tu vives, dos combates que tu tens, o teu coração vem ao de cima. No verso 3 tem este texto engraçado. Eu acho no mínimo engraçado e estranho. Porque olhem lá o anúncio que Deus faz a Moisés para lhe dar confiança. Hein? Eu endurecerei o coração do faraó. Provavelmente Moisés sentiu-se tentado a dizer: Senhor, não é boa ideia, o que a gente quer é o contrário. O que a gente quer é o contrário. E nós ficamos assim, mas permitam uma expressão, por alma de quem é que Deus vai endurecer o coração ao faraó? Mas deixa-me dizer, sabes que a coisa boa de ler a Bíblia é que nós, quando lemos a Bíblia, não a tratamos com pinças.
Se ela diz coisas que desafiam a nossa inteligência, nós queremos ir atrás do que a Bíblia diz, mas não negamos o que a Bíblia diz. E, de facto, está aqui a ser dito, preto no branco, que o próprio Deus vai endurecer o coração do faraó. Também é verdade que noutros textos, e tu depois podes ler com tempo, também é dito que o próprio faraó endurece o seu coração. E nessa altura, às vezes quando nós temos aquela tentação de nos metermos em discussões teológicas, deixa-me dizer-te o que a Bíblia diz. O faraó é responsável pelos seus atos e ao mesmo tempo Deus é soberano e faz aquilo que quiser sobre o coração do faraó. Tiago, explica lá isso. Eu vou-te dizer, eu não sei explicar. Eu só te posso dizer o que a Bíblia diz. E deixa-me citar-te um autor assim, ele é muito vigoroso, já morreu, A.W. Pink. Ele dizia assim: acredito em muitas coisas registadas na Bíblia, não porque saiba explicar a sua lógica, mas porque sei que Deus não pode mentir. Tiago, mas não tem lógica Deus participar no processo do endurecimento do faraó. Não, de certeza que... Não, isso é um exagero conceptual, porque há outras alturas em que diz que o faraó é que está a endurecer o seu coração. Olha, eu não sei explicar, é o que o Pink diz, eu não sei explicar muitas coisas que estão na Bíblia, mas eu não vou pedir desculpa por elas e sei que Deus não pode mentir. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque eu quero que tu compreendas que, de facto, há aqui um processo em que Deus intencionalmente faz coisas que parecem contrárias aos melhores interesses das pessoas que creem nele. Mas isto não se aplica só ao povo de Israel aqui. Tu concordarás que estás nas mesmas condições, certo? Porque tu acreditas em Deus, mas muitas vezes estás a viver circunstâncias que não são as que tu gostavas de estar a viver. E muitas vezes estás a viver circunstâncias que dizem, pá, esta circunstância é um bocado contrária a mim. Quem é que é Deus sobre a tua vida? É o diabo? Não é. Deus, por alguma razão, expõe-te a teres de viver circunstâncias que tu preferias não viver. E é um pouco disso que também está aqui a acontecer quando se fala no coração do faraó. Mas deixa-me falar-te mais acerca do coração do faraó. No original, a palavra usada para caracterizar a dureza do coração do faraó significa peso, kabed. O coração pesado remetia para uma crença na vida além da morte que os egípcios tinham. Como é que os egípcios julgavam que era a vida além da morte? Depois de morrer, a pessoa morta tinha o seu coração colocado num prato da balança, quando no outro prato da balança estava a pena da verdade e da justiça. Portanto, esta era a convicção deles, não é? De um lado da balança punha-se o coração da pessoa e no outro a pena da verdade e da justiça. Se o coração pesasse mais, a pessoa ia parar aonde? E adivinhem lá. Se o coração pesasse mais do que a pena da verdade e da justiça, para onde é que a pessoa ia? Ia para o céu ou para o inferno? 50-50. Ia para o céu ou para o inferno? Se o coração fosse mais pesado, ia para o inferno. Hoje em dia nós... não, ele tem um grande coração. Não, aqui é no sentido de ser um coração pesado. Por isso é que eu ainda pensei coração pesado, mas pensei coração gordo tem mais impacto, não é? Então, se o coração fosse muito gordo neste sentido, muito pesado, a pessoa ia para o inferno. A coisa interessante é esta. Quanto mais Moisés combate o faraó, mais duro fica o coração do rei egípcio. Não há nada como um combate para que o nosso coração se revele. E tu sabes como isto é verdade na tua vida. Quando tu tens um choque com alguém, o teu comportamento vai ser um espelho muito nítido de quem tu és. Tudo aquilo que em circunstâncias agradáveis pode estar escondido vem ao de cima. É por isso que quanto mais Moisés fala a verdade ao faraó, mais o próprio faraó endurece o coração e mais o próprio Deus endurece o coração do faraó. E isto leva-nos a este último aspecto. Portanto, já falámos no combate, já falámos no coração. Qual era o terceiro e último C? A questão do comando. Lembra-se aquele hashtag, né? Como é que é? Deus no comando, não é? Quem é que nunca usou Deus? Eu, por acaso, vou começar a usar. Eu acho que ainda não usei, mas Deus no comando. É bom esse. E depois há memes, né? Há memes mesmo com o comando da televisão e por aí fora. Mas quem é que nunca ouviu falar no hashtag Deus no comando? É? Até havia uma irmã do Cristiano Ronaldo, teve uma fase evangélica que usava o hashtag. Eu já não sei qual é que é. Qual é que é? Margarida, sabes quem é? Qual delas é? Mas lembras também? Exatamente. Ela usava o hashtag Deus no comando. Pronto, vamos aqui à questão do comando. Olha aí para o texto a partir aí do verso 10. Eles encontram-se e Deus já lhe tinha dito, olha, tu vais fazer isto, tu vais lançar o teu bordão para o chão
E vais ver, não é? Alguma coisa especial vai acontecer. Na luta das serpentes, portanto, Moisés vem com um bordão, atira, não é? O bordão é atirado, olha aí, verso 10. Então Moisés e Arão entraram ao Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. O que é que significa o verbo tragar? Engolir. Na luta das serpentes, o que acontece é que Moisés lança o bordão, que não era uma varinha mágica, mas era o símbolo do poder de Deus, e este transforma-se numa cobra. Curiosamente, a cobra era um dos símbolos do poder do Faraó. O texto diz-nos que os sábios encantadores do Faraó foram mandados vir e com as suas ciências ocultas fizeram o mesmo acontecer. Dá-me vontade de perguntar, como é que isto é possível? Como é que eles... É que eu acredito que Deus tem o poder, mas uma das coisas que a Bíblia te está a dizer é que há poderes que são verdadeiros, reais e que não têm origem divina. E eles conseguiram. E deixa-me dizer-te, não vamos entrar aqui em questões polémicas, mas eu acredito que este mesmo poder satânico continua hoje em dia. Deus não tem um monopólio das coisas que não têm uma explicação científica. E aqui está este choque. O que é que acontece? O bordão de Moisés, como vimos no verso 12, engole os bordões deles. Qual é a importância disto? Pensem, tal como a serpente de Moisés engole a serpente dos magos egípcios, os egípcios vão ser engolidos pelo Mar Vermelho. Isto já é um prenúncio daquilo que vai acontecer. Tu, ao longo deste livro de Êxodo, na fase sobretudo na fase das pragas, tu tens de perceber isto como um confronto cósmico, em que os deuses egípcios julgam que têm poder, o próprio Faraó julga que tem poder, mas Deus vai vencer em casa. Em casa deles ele vai vencer. Quando a serpente de Arão e Moisés engole a serpente dos magos egípcios, é a soberania egípcia que está a ser engolida pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é quem realmente está no comando. Deus é quem realmente está no comando e é isso que aqui está em causa. Agora, vamos ser muito rápidos, eu tenho pouco tempo, mas eu vou agora abreviar 9 pragas, ok? Vocês vão ter de folhear as vossas Bíblias. 9 pragas em pouco tempo. Alguém sabe as pragas de cor? Ninguém sabe as pragas. Eu também não sei. Era só aquele momento de suspense em que pediava, eu sei, e iria-me deixar espantado. Primeira praga é das águas do Nilo tornadas em sangue. Percebemos o impacto brutal disto. Porquê? Porque o rio Nilo, como eu vos falei há algumas semanas, era considerado divino pelos egípcios. Portanto, imagina, era pegar uma coisa divina e estragar uma coisa divina. Segunda praga, a invasão das rãs. Eu não sei quem é que gosta muito de rãs ou de sapos, mas geralmente é um animal que pode até em algumas circunstâncias provocar. Imaginem, as rãs chegam até às câmaras dos reis. Imaginem, eu nunca tive um sapo em casa. Curiosamente, há uns anos eu ouvi falar num sapo especialmente grande que existe no Brasil, que é o sapo cururu. Cururu? É o sapo cururu. E mandaram uma fotografia do sapo cururu. É um verdadeiro demónio, meus irmãos. Não é um sapo. É assim uma coisa... De facto, veio do Egito, de certeza, veio disto. Então, imaginem, segunda praga, invasão das rãs. Terceira, e esta os irmãos podem se relacionar melhor, pelo menos os cavacos, dos piolhos, não é? Quem nunca os teve, que atire a primeira pedra. Este é o primeiro ciclo de 3 pragas e no final deste primeiro ciclo, os magos do Faraó reconhecem que há dedo de divindade nisto. Eles não estão a reconhecer necessariamente que o Deus dos judeus é rei, mas que pode ser um Deus qualquer. E aqui há uma coisa que hoje não temos tempo de entrar em detalhe, que é o uso do termo Elohim ou o uso do termo Yahweh. No original tu vais ver Elohim como o reconhecimento de Senhor, mas nem sempre vais ver o termo Yahweh, porque o termo Yahweh já significa um reconhecimento de Deus, que não é o mesmo que o termo Elohim quer dizer. Quarta praga, rápido, moscas. Podia ser uma polémica contra Kheprer, que era o deus egípcio da ressurreição, que geralmente era simbolizado através de um escaravelho voador. Sabem aqueles escaravelhos que voam?
A Água de Madeiras, aqui há uns anos, teve uma praga disso no verão. A Água de Madeiras é o lugar do acampamento batista. E eram castanhos e voavam. Havia pessoas que chegaram a engolir escaravelhos porque corriam de boca aberta. E então foi, sério, nunca corras de boca aberta quando há escaravelhos, porque pode entrar um pela boca adentro. Se a Bíblia não diz, digo eu. Ok, nesta praga, o faraó já desistiu de usar os seus magos. Ele já percebeu, não vale a pena chamar os magos, que eles não têm unhas para esta guitarra. Em Êxodo 8:25, ele permite que Arão e Moisés possam sacrificar ao seu Deus sem usar o termo Yahweh, mas Elohim. O faraó ainda não se rendeu espiritualmente. E de qualquer modo, esse sacrifício devia acontecer, segundo o faraó, dentro do Egito. Moisés e Arão recusaram esta proposta. Até porque provavelmente iam usar animais para sacrifício que seriam sagrados para os egípcios. Isto não ia correr bem. Em Êxodo 8, 27 e 28, há a continuação da discussão em que Moisés e Arão exigem que o sacrifício seja feito no deserto. E o faraó aparentemente concorda, desde que eles orem por ele e pelo fim da praga. Isto é um passo muito importante, porque o faraó já estava a sentir-se num ponto em que já lhes pedia para eles orarem ao Deus deles por ele. Ainda assim, o modo como o faraó concordava que orassem por ele devia ser lido: sou eu que vos permito que vão. Então quer dizer que o coração do faraó já está misturado em que, por um lado, ele quer a oração deles, mas ele ainda acha que está no poder. Faz só uma coisa, porque eu tenho de terminar esta mensagem rápido, mas sempre que eu te estiver a falar do faraó, pensa em ti, ok? Vai pensando em ti. Mesmo numa manobra de aparente rendição, o faraó ainda julga que domina as coisas. Acontece o fim da praga, mas no final o coração do faraó fica ainda mais pesado. Quinta praga, peste no gado. É anunciada previamente ao faraó e esta é uma nova polémica contra as divindades egípcias, que geralmente eram representadas através de bois, de vacas e bichos semelhantes. Nesta praga voltam a ficar imundos os hebreus e o gado dos hebreus. A severidade desta praga é assinalada pelo termo pesado, como já vimos, usado para enfatizar o estado espiritual negativo de uma pessoa. Portanto, quando uma pessoa está espiritualmente má, o termo pesado aplica-se aí. Sexta praga, praga das úlceras. Ela começa com Moisés a encher a mão de cinza da fornalha. Se tivermos em conta que a fornalha era o lugar onde se fabricavam os tijolos, voltamos a ter uma inversão polémica do poder dos deuses egípcios, agora derrotados pelo poder de Yahweh. E eu sei que estou a correr muito rápido, porque se nós estivéssemos a fazer isto devagar, tu ias ver que em cada praga Deus está a vencer os supostos deuses egípcios na casa deles. Esta demonstração é feita diante dos olhos do faraó. Esta praga vai se tornar uma praga proverbial para os judeus. Porquê? Porque Deus vai ameaçar, isto é engraçado, em Deuteronômio 28, mais tarde, quando o povo já se livrou, Deus ameaça: se vocês não se atinam, estou a parafrasear, eu mando a praga das úlceras. Portanto, aquilo deve ter sido uma praga que os marcou. Estás a ver quando tu passaste por uma praga qualquer na tua vida que te marca? É como se Deus dissesse: olha, tu lembras daquilo que te deu cabo da vida, tu se não atinas, tu ainda levas com aquilo em cima. O resultado dela é tão imediato que, ao serem apanhados pela praga, os magos não conseguem permanecer diante do faraó. E termina o segundo ciclo de pragas. Terceiro e último ciclo de pragas. Sétima praga. A partir da sétima são pragas que têm a ver com o clima, com o ambiente. Vem a praga da saraiva, que é poupada na região onde estão os hebreus. Até tem graça. Lembram-se nos desenhos animados? Quando às vezes há alguém que está zangado e que tem uma nuvem que chove só em cima dele, aqui é um pouco o contrário. Está a chover em cima de toda a gente e estão lá os judeus na boa, a saraiva não lhes toca. A Êxodo 9, 27, o faraó reconhece que pecou e pede que Moisés ore a Deus para que a praga termine. Isto é surpreendente, tendo em conta que o estatuto divino que era atribuído ao faraó o impedia de admitir que ele pecava. Ele já está a evoluir, porque ele já admite que peca. Mas também não significa necessariamente que o faraó estava a reconhecer o poder de Deus, porque ele continua a tratá-lo por Elohim e não por Yahweh. Há uma grande semelhança desta praga com a sétima praga, que é a praga do Apocalipse. É anunciada a oitava praga dos gafanhotos numa nova conversa entre Moisés e Faraó. Os servos do Faraó dizem para o Faraó deixar ir os homens. Isto faz com que Arão e Moisés sejam trazidos de volta e apresentados com esta condição: só iam os homens. Só iam os homens. E Arão e Moisés dizem: não, ou vamos todos, ou não vem ninguém. A Êxodo 10, 16, pela segunda vez, o faraó reconhece que pecou, pedindo que orem por ele, agora a Yahweh. E é significativo, porque Arão e Moisés nunca oram pelo faraó na presença do faraó.
Mas, novamente, o faraó volta atrás e não permite. E no fim, e após a praga terminar, ele não permite que os israelitas vão. 9ª e última praga por hoje. Vamos deixar a 10ª para a semana. Das trevas. É uma provocação ao deus egípcio Amon-Ra, que era a divindade do sol e o Deus Supremo, símbolo da vida. Esta praga, novamente, também não afeta os judeus. O faraó diz a Moisés que eles podem ir, mas o gado fica. E Moisés diz que o gado tem de ir para os sacrifícios e nenhuma unha ficará. Novamente, o coração do faraó fica pesado e chegamos a um clímax na comunicação entre o faraó e Moisés. O faraó vai dizer, e estou a terminar a 9ª praga, o faraó vai ameaçar Moisés que se ele volta a ver, ele vai matá-lo. E Moisés concorda, no sentido em que, de facto, eles nunca mais se voltam a encontrar. Ok, eu disse para tu te colocares no lugar do faraó. A primeira coisa que eu te quero dizer, usando esta imagem de pragas, nós vivermos circunstâncias que às vezes são uma autêntica praga para nós, é que na Bíblia a praga traz sempre uma possibilidade de solução de Deus. Ao passo que ela para o faraó é apenas um castigo, uma das coisas que eu quero dizer com a Bíblia aberta é que a possibilidade de uma praga é a possibilidade de uma solução. É certo que Deus muitas vezes vai usar as pragas, como aqui vemos, como castigos. E deixa-me dizer-te isto, eu quero encorajar-te, mas é possível que tu estejas a passar por coisas más na vida por erros que fizeste. E não vou ser eu, para ser simpático, vou dizer, não. Não, há coisas que nós às vezes passamos porque são resultados dos nossos erros. Portanto, usando livremente esta linguagem das pragas, há coisas que tu podes estar a viver que são difíceis na tua vida e tu tens culpa nisso. Mas agora eu estou aqui para te pregar não a culpa, não é? Porque a culpa não te liberta. Agora, o que eu te estou a dizer é que quando é Deus que está no comando da tua vida, a praga pode vir, mas a libertação vem também. Porquê? Porque, como tu estás a aprender aqui, Deus está a usar a praga como castigo, mas para que ela sirva para libertar o seu povo. Os deuses egípcios eram os deuses da magia. No Médio Oriente, o deus da melhor magia era o melhor deus. O faraó vivia muito convencido que a sua magia resultava. É por isso que ele tinha aqueles magos, aqueles encantadores. Por exemplo, talvez não conheças, mas no texto mesopotâmico da criação, o deus Marduk, da ordem, é vitorioso sobre o deus do caos. Sabem qual é o nome do deus do caos? Marduk é o deus da ordem e há o deus do caos. O deus da ordem vence, mas o deus do caos é Tiamat. Há sempre bandas de black metal com estes nomes. Há os Marduk, há os Tiamat, tudo o que é banda de metal assim vão sempre buscar este tipo de nomes. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos a falar dos deuses da magia do Egito. Os deuses da magia são aqueles que nos mantêm presos nas nossas próprias maldições, que são as circunstâncias más que nós vivemos. E nós esperemos que estes deuses da magia nos livrem das circunstâncias más por magia. Porque se a vida nos corre mal, nós vamos achar há um feitiço qualquer na minha vida. Há cristãos, e nós temos de pensar nisto, há cristãos que querem fazer de Cristo um Deus da magia. O empregado da nossa prosperidade. Um funcionário do nosso conforto. E pensa nisto. É tristemente possível sermos cristãos com um coração tão duro quanto o do faraó. Que apenas queremos Cristo como magia para nós continuarmos a comandar a nossa vida. Essa é uma tentação para ti e é para mim. Muitas vezes é muito mais interessante Jesus ser uma espécie de magia, de abracadabra para fazer abrir as portas que estão trancadas na nossa vida. Então, nós usamos o poder de Jesus não porque queremos que Ele nos comanda a nós. Nós queremos que Jesus faça as coisas que Ele tem poder para fazer para nós continuarmos no comando. Mas Cristo não é um Deus destes. A magia promete que o mal que atravessamos se vai embora desde que nós estejamos a fazer o feitiço certo. E há muitas vezes muitos cristãos a tentarem feitiços cristãos, achando que o mal não os pode tocar. Pensa nisto, e é aqui que eu quero terminar. Cristo é alguém que te pode valer porque, pelo contrário, Ele não arranjou maneira de se livrar do mal. Cristo é alguém que te pode valer porque, pelo contrário, Ele viveu a pior das más circunstâncias, a cruz.
Cristo não é um Deus da magia, que tu pegas no produto, aplicas o produto e o mal vai-se embora. Porque Jesus enfrentou o mal de frente. O Espírito Santo na nossa vida não é uma magia que nós arranjamos para não termos de nos cruzar com o mal. E nessa suprema das más circunstâncias que Jesus viveu, ele não se estava a render à injustiça do mundo, mas ele estava a reverter a injustiça do mundo em justiça de Deus. Deus em Cristo fez-se alvo do justo castigo sobre o pecado para que nós ficássemos livres. Nós resolvemos estudar este texto do Êxodo para compreendermos como a graça de Jesus já está no Velho Testamento. Por Cristo ter vivido a praga das pragas, qual foi a praga das pragas? Foi a cruz. Por isso é que já aguardamos para a semana a última das pragas. Porque qual foi a última das pragas que tu já sabes que vai acontecer? É a praga da morte dos primogênitos. Essa é a praga que Jesus viveu. O filho unigênito do Pai morreu. Ele encarou de frente a pior das más circunstâncias para que nós possamos viver livres, mesmo atravessando circunstâncias más. Vou voltar a repetir. Jesus viveu a pior das más circunstâncias para que tu possas viver livre, ainda que atravesses circunstâncias más. Por Cristo ter vivido a praga das pragas, nós sabemos que podemos confiar o comando da nossa vida a Deus. Que não vivamos a engordar o nosso coração, no sentido de o tornar pesado por querermos controlar tudo, as coisas que são os grandes embates da nossa vida, mas que nós hoje possamos dar um passo para confiarmos ainda mais naquele que enfrentou a praga das pragas para nós sermos livres, mesmo quando atravessamos circunstâncias más. Que o Senhor nos ajude.